Pessoal, boa noite. Igual eu falei para vocês, eu ia estar gravando esse vídeo para a gente estar revisando aí para ficar mais fácil. Eu ia estar enviando pelo WhatsApp, mas como eu tenho certeza que vai ficar muito grande, eu vou estar tentando postar ele no YouTube, porque é até bom que fica gravado e quem quiser tá olhando aí de novo, pode estar olhando quantas vezes tiver dúvida aí. Eu passei as questões para vocês, igual vocês fizeram minha primeira prova, vocês sabem que a prova é baseada na revisão, então não precisem se preocupar. Infelizmente, esse método de aula eu sei que está bem complicado, não só para vocês, para a gente também, vocês podem ter certeza. A gente queria estar dentro de sala de aula e junto com vocês. Então eu vou tentar estar explicando o máximo possível as questões aí, para vocês estarem entendendo o que eu queria de vocês. São respostas simples, tá? Então, assim, na prova vocês não precisam preocupar muito. Eu vou querer respostas bem simples. Igual eu falei, essa matéria é para a gente estar conhecendo as unidades de saúde. Então, ninguém tem que dar aula de unidade de saúde. A gente não tem que saber tudo 100%. O importante é vocês saberem o quê? O que é cada uma, qual o papel que a gente pode desempenhar lá dentro, quem trabalha lá dentro e o que funciona lá dentro. A primeira pergunta que eu deixei para vocês é o que é hemocentro e quais atendimentos que são prestados aí nessa unidade. Então, hemocentro, igual essa matéria a gente conversou em sala de aula, hemocentro são as unidades que prestam serviços relacionados a sangue, ou seja, são as unidades que fazem o quê? Captação e distribuição de sangue. Então, quais atividades que podem ser realizadas lá dentro? Primeiro, captação, ou seja, quem doa o sangue pode estar doando dentro dessa unidade. Ou pode estar doando também através de campanhas. Essas campanhas, geralmente eles enviam, essas bolsas de sangue para o hemocentro e eles vão estar fazendo a segunda etapa, que é a distribuição. E o armazenamento primeiro, antes da distribuição. Então, eles armazenam, essas bolsas de sangue, fazem as testagens. Então, não é todo sangue que é doado que é utilizado. O sangue, lógico, vai passar por vários testes para a gente saber a procedência, se esse sangue realmente não está contaminado, a gente pode estar utilizando ele. Na distribuição, igual eu tinha falado para vocês, ele é feito geralmente para hospitais ou para centros especializados aí de diálise. E lembrando que são todas atividades não remuneradas, tá? Então, a maioria dos hemocentros aí, eles não vendem essas bolsas de sangue. Eles apenas coletam e distribuem aí para os setores que precisarem. Na segunda pergunta, eu deixei para vocês o seguinte: qual a principal diferença entre saúde pública e saúde hospitalar? Eu vi que muita gente teve dificuldade nessa daí. Essa daí é o que eu bato na tecla com vocês sempre aí dentro de sala de aula e vinha falando também nas outras aulas que a gente teve aí à distância. Saúde pública, principal objetivo da saúde pública, prevenção. Então, saúde pública sempre vai estar trabalhando com a prevenção. Saúde hospitalar sempre vai estar trabalhando o quê? Com tratamento. Então, a principal diferença que vocês têm que saber aí, que eu quero que vocês lembrem, é essa. Saúde pública trabalha com a prevenção. Saúde hospitalar vai estar trabalhando com tratamento, tá? Nada mais do que isso. Na terceira pergunta, eu deixei para vocês o seguinte: qual a função ou as funções do agente comunitário de saúde? Que vocês vão ver a sigla aí, muito utilizada, ACS. Então, esse agente comunitário de saúde, ele tem qual função? Ele tem quais funções? Primeiro, ele vai fazer a visita domiciliar. Então, ele quem é responsável pelas visitas domiciliares. Então, ele faz a captação para a gente de pacientes que podem ter algum problema de saúde, alguma doença que a gente vai ter que estar monitorando. Eles que vão ter o primeiro contato aí com a população, certo? Eles também podem estar realizando campanhas educativas junto com a população.
eles podem estar o quê? Passando para a gente, através dessas visitas, quem precisa de um tratamento domiciliar, para a gente estar fazendo a triagem, se realmente essa pessoa precisa. Então, agente comunitário de saúde, ele é o primeiro contato com a população. Então, ele vai realizar para a gente a captação, certo? O agente comunitário de saúde, ele não é habilitado a fazer tratamento de nenhuma doença, tá? Então, ele não vai aferir pressão, ele não vai aferir glicose, ele não vai fazer nada. Ele só vai fazer essa captação pra gente. Ele vai informar pra gente quais doenças que essa pessoa apresenta, pra gente estar o quê? Realizando esse cadastro dela e procurando o melhor tratamento aí pra ela. Igual a gente falou em sala de aula, às vezes precisa sim da visita domiciliar, desse acompanhamento do médico, do enfermeiro, do técnico. Mas às vezes não. Às vezes pode estar só encaminhando ele para grupos de apoio que a gente tem em alguns centros comunitários aí. Então, algumas unidades de saúde oferecem grupos de apoio, igual eu falei para vocês. Tem o grupo da diabetes, tem o grupo da gestante, tem o grupo dos hipertensos. Então, esse agente ele é de suma importância para a gente, para fazer essa captação para a gente. Não, gente, vocês nem noção, tanto que é ruim falar sozinha. Tô sentindo uma falta de vocês conversando perto de mim. Depois eu falei para vocês aí na número 4, como que o técnico de enfermagem pode atuar na saúde comunitária. Então, saúde comunitária, comunidade. Como que o técnico vai atuar? Geralmente esse técnico vai atuar para a gente nas unidades de saúde, certo? Nos postos de saúde. E ele vai atuar como? Primeiramente, igual eu falei para vocês, dando essa primeira assistência para a população. Ele vai atuar na prevenção, ele vai atuar também fazendo palestras ou então campanhas educacionais. Ele vai atuar na linha de frente também de situações mais simples de resolverem, por exemplo, um curativo, uma coleta de exames, uma coleta de material para exames. Então, assim, ele tem várias maneiras de estar atuando nessa saúde comunitária aí pra gente. As mais importantes aí é essa, ele vai dar essa primeira assistência aí para o nosso paciente. Então, ele que vai estar fazendo essa triagem, entre aspas. Então, na hora que esse paciente chega, se a gente está dentro de um centro de saúde que oferece consultas, por exemplo, vocês que vão fazer a pré-consulta. Nos grupos de apoio, vocês vão estar ferindo pressão, vocês vão estar olhando glicose, vocês vão estar fazendo campanhas educacionais. Então, lembrando de novo, saúde comunitária, a gente vai estar atuando com prevenção. Lógico que também a gente pode atuar no tratamento, igual eu falei para vocês. Curativos, retiradas de pontos, inalação. A gente pode também estar administrando algum medicamento, por exemplo, a pessoa tem que tomar um anticoncepcional injetável. Vocês podem estar aplicando nela, fazendo essa aplicação de medicamentos. Então, são assim procedimentos bem simples na saúde comunitária que a gente atua aí. Na número 5, eu coloquei, durante as aulas conversamos sobre o CTA e perguntei, depois disso, 2 perguntas aí. O CTA é importante para a população? E quais os serviços são prestados nessa unidade? Então, relembrando aí, CTA, a sigla dele é em inglês, igual eu falei para vocês não precisam saber, vocês precisam conhecer como CTA. O CTA, ele oferece também um serviço de prevenção, certo? Principalmente na área de diagnóstico de doenças infecto-contagiosas, principalmente DSTs, tá? Ele desempenha um importante papel para a população, sim, porque ele é o principal centro de captação de HIV, igual eu tinha explicado para vocês. A gente vai lá, a pessoa vai lá, faz a coleta, realiza o exame e depois a pessoa passa pelo psicólogo, passa ali por todo um processo até a entrega dos exames, tá? Outra coisa, ele diagnostica não só o HIV, ele faz o diagnóstico também pra gente das hepatites, da sífilis,
Então, esses dados que ele coleta é muito importante para a gente saber como é que está a saúde aí da população, como que está o aumento dessas doenças, como que está o controle. Ele também distribui preservativos, ou seja, ajuda na prevenção também dessas doenças. Tem palestras educacionais. Então, CTA é importante para a população? Sim, porque ele vai auxiliar tanto no tratamento como na prevenção em palestras educacionais e meios para se prevenir aí, certo? Os serviços que ele presta, justamente esse, coleta de materiais para esses exames, tá? Palestras educacionais e auxílios no tratamento. Então, sempre que uma pessoa é diagnosticada, que ela tem o positivo, o CTA que vai estar encaminhando todo o tratamento dela aí, vai estar ajudando ela nesse tratamento. Além de passar esses dados aí para a vigilância epidemiológica e a gente fazer esse controle do aumento ou estabilidade das doenças. Na número 6, eu falo para vocês o seguinte: o atendimento domiciliar, na sua opinião, é um atendimento necessário a ser prestado para a população? Então, sua opinião. Se você colocou para mim que não e me esclareceu o porquê você não acha importante, eu não vou discordar de você. Se você colocou para mim sim e também me esclareceu, não vou estar discordando. A sua opinião é o que conta. Só que, para a sua opinião contar, você tem que me esclarecer. Então, você justificando para mim o porquê do sim ou do não, tranquilo. Eu, na minha opinião, sim. Porque o atendimento domiciliar facilita muito para as pessoas que não podem ir para o centro de atendimento ou até mesmo para o hospital para estar desenvolvendo ou acompanhando algum tratamento de saúde que ele necessita, tá? Minha opinião, mas se você colocou sim ou não e justificou para mim, tá correto. Depois eu pergunto para vocês o que é UTI. Então, UTI, igual a gente falou aí, eu mandei o material para vocês, a gente conversou um pouquinho. UTI é a nossa unidade de terapia intensiva. Hoje também alguns centros são conhecidos como CTI, certo? Mas a gente tem mais conhecimento aí por UTI. E a UTI é onde a gente faz o quê? Pacientes que precisam de acompanhamento 24 horas. Então, os pacientes encaminhados para a UTI, o objetivo principal dessa UTI é monitorar esses pacientes 24 horas. Eles precisam de um monitoramento intensivo, por isso unidade intensiva. Na número 8 eu coloco aí para vocês. Quais atividades o técnico de enfermagem pode desenvolver na UTI? Então a gente tem várias atividades que ele pode estar desenvolvendo. Então, como a gente já está trabalhando dentro da área hospitalar, acabou a prevenção. Então agora, tratamento, vocês vão prestar serviços aí para esse paciente. O que vocês podem estar prestando cuidado? Monitorar esse paciente, monitorar os sinais vitais, higiene, porque muitos ali não conseguem fazer higiene sozinhos, banho, geralmente são banhos de leito, higiene bucal, cortar as unhas, isso aí é tudo função nossa aí. Comodidade desse paciente? Trocar a cama, verificar se a cama está confortável, mudar o decúbito do paciente, mudar ele de posição justamente para a gente evitar as escaras. Alimentação, vocês vão estar auxiliando quem alimenta sozinho, vocês vão estar auxiliando, quem não alimenta, vocês vão estar infundindo essa dieta. Então, vocês são responsáveis pelo controle aí dessa dieta, se a pessoa estiver usando a dieta via sonda. Então, cuidados básicos com esse paciente aí. A função nossa dentro da UTI é essa. E a principal, igual eu falei antes, monitorar 24 horas os sinais desse paciente. Vocês vão ver que na UTI cada um tem a sua telinha lá o tempo inteiro monitorando. Vocês não precisam ir lá toda hora ferir os sinais. Ele está ferindo os sinais ali toda hora. A gente tem um monitor próprio ali para a gente só ver ali. Então, a gente tem que ficar atento o quê? Qualquer oscilação desses sinais, nesses pacientes aí que tem que ser monitorados o tempo inteiro, é perigoso. Então, a gente tem que já acionar diretamente o médico. Vocês vão ver que fica um médico de plantão 24 horas nessa UTI justamente por isso.
porque os pacientes da UTI eles são muito instáveis. Então, a mesma hora que está tudo bem, a pressão está normal, o batimento está normal, ele pode ter uma queda de pressão, ele pode ter uma elevação de pressão, pode ter uma queda de batimento. Então, é por isso aí que a gente tem que ficar sempre de olho, tá? Mas, resumindo a resposta aí para vocês, prestar os cuidados básicos aí a esse paciente, alimentação, conforto, higiene, zelar pela segurança desse paciente, então vocês vão estar sempre monitorando ele, certo? Executar medicação ou qualquer outro tratamento que for prescrito para esse paciente, o médico vai fazer a prescrição dele individual, certo? E a limpeza e esterilização desse local aí também é função de vocês. Então, vocês têm que estar sempre mantendo limpo e esterilizado. Vocês vão ver também que na UTI, todos os pacientes têm os seus objetos individuais separados. Então, cada um tem o seu termômetro, cada um tem tudo separado, tá? Vocês não usam o mesmo para ninguém. Igual a gente às vezes passa fazendo o controle de pressão, de sinais vitais, em pacientes internados em quartos normais, a gente pega o termômetro, vai ali, passa o álcool, faz a limpeza desse termômetro e usa no outro paciente. Na UTI não. Cada um tem o seu equipamento, cada um tem os seus objetos ali, tá? Iniciou o tratamento desse paciente, a gente só vai passar esse equipamento para outro paciente depois que esse foi embora. Aí a gente vai fazer uma esterilização bem mais controlada aí, tá? Na número 9, eu pergunto para vocês o seguinte: qual o papel do técnico de enfermagem no serviço de diagnóstico de imagem? Então, no serviço de diagnóstico de imagem, a gente tem vários serviços aí vários papéis que a gente pode estar desempenhando. Por exemplo, acompanhar esse paciente na realização do exame. Às vezes, tem algum que tem que fazer coleta de materiais, a gente pode estar fazendo essa coleta. Além do diagnóstico de imagem, ele pode estar precisando fazer algum outro exame, a gente faz essa coleta de material. Não muitos, tá? Mas alguns podem precisar sim. Outra coisa que a gente pode estar fazendo eu falei para vocês, agora eu perdi minha linha de raciocínio. Então, sendo diagnóstico por imagem, a gente pode estar acompanhando o paciente na realização de exames. Então, a gente vai estar acompanhando o antes, o durante e o depois. Então, chegou, a gente vai estar encaminhando ele para a sala de exame. Durante, a gente vai orientar o que ele tem que fazer, as posições, o que tem que estar sendo feito. E o depois, auxiliar ele, às vezes, a vestir uma roupa e tudo, para estar encaminhando ele até a saída. Alguns exames, eu passei no material aí de vocês, tem aplicação do que a gente chama de contraste. Esse contraste, a gente que aplica ele também, tá? Então, a gente pode estar fazendo a aplicação desse contraste em alguns pacientes. A gente pode estar também auxiliando aí nos resultados. Então, por exemplo, o médico que realizou o exame, ele pode estar encaminhando os resultados para a gente e a gente está o quê? Repassando aí para esse paciente, tá? Então, assim, a gente tem várias funções aí dentro, tá? Mas a principal delas é acompanhar esse paciente antes, durante e após a realização e também a aplicação desse contraste aí quando necessário. Não são todos os exames que a gente usa ele, tá? Isso aí o médico que vai prescrever se for necessário aplicar nesse paciente. E por fim, eu pergunto para vocês o que é CDI. Então, era só vocês me falarem o que significava essa sigla. Centro de Diagnóstico por Imagem, que é onde é realizado os exames de imagem, que é esses que a gente falou agora, o que a gente pode estar fazendo. Gente, igual eu falei para vocês, a prova vai ser basicamente isso aí, tá? Eu quero que vocês me falem o que é um, o que é outro, principalmente qual é o papel do técnico nesses lugares, tá? Vai estar tudo em cima da revisão. Vou tentar não colocar muitas questões abertas, justamente para estar facilitando para vocês aí, certo?
Vocês vão ver que a prova vai estar sendo realizada lá na plataforma, no Google Sala de Aula. Não é complicado, vocês vão ver que o acesso é fácil. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, a prova de vocês vai ser na quarta-feira ainda. Então, às vezes, se vocês não entenderam alguma explicação, alguma coisa que eu falei aqui agora, podem estar me perguntando, tá? E é isso. Doida para acabar isso, porque eu não aguento mais telefone, eu não aguento mais computador. Tô doida para voltar para a sala de aula, que isso aqui é um saco. Eu sei que vocês também não estão gostando, mas a gente também não. A gente está trabalhando assim o triplo, porque a gente explicando a matéria para vocês é uma coisa, a gente dando meios para explicar é outra, certo? Então eu espero que tenha dado para entender. E qualquer dúvida aí, estou à disposição de vocês. E se Deus quiser, em breve aí a gente vai estar junto, certinho? Então, boa sorte. Qualquer dúvida, só me chamar aqui, beleza?